Olá, neste momento vamos estudar um pouco de escatologia. Quero falar sobre a matéria chamada cronologia do fim dos tempos. Quero estudar juntamente com você nas passagens bíblicas reveladas nesse estudo, para que possamos entender passo a passo a cronologia do fim dos tempos. Pois bem, com relação aos eventos futuros, todos nós desejamos obter os seguintes respostas: quando, como, onde e por quê. Não é fácil colocarmos os acontecimentos em tal ordem que nos dê uma ideia do que irá acontecer em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar. Tentaremos fazê-lo. Os sinais precursores da vinda de Jesus. Surgimento de falsos profetas, fomes, guerras e terremotos em maior intensidade, maior perseguições aos servos fiéis, maior desobediência à palavra, aumento da desobediência na relação familiar, aumento da crueldade, do orgulho, da ganância, da traição. Os livros registrados estão em Mateus 10, 21, Mateus 24, do 4 ao 11, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, 2 Timóteo 4, versículo 3, 4, 2 Pedro, versículo 2, 1 ao 3, 2 Pedro 3, do versículo 3 ao 5, e no Evangelho de João, capítulo 15, 19 ao 20, e Atos, livro de Atos 14, 22. O segundo tópico, o arrebatamento. A igreja será arrebatada na primeira fase da vinda do Senhor. Não sabemos quando será. Teremos nosso corpo transformado. Estaremos livres da ira vindoura. Isso está no livro de Mateus, capítulo 42 ao 44. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Apocalipse 3, do 10 ao 11. Romanos 8, 23. 1 Coríntios 15, 50 a 55. Terceiro tópico, cronologia do fim. Tribunal de Cristo. O julgamento dos crentes, Tribunal de Cristo, segundo as suas obras. Não será o julgamento para a condenação. Uns receberão muitos galardões, outros reprovações, poucos galardões e outros nenhum. Está no livro Mateus, capítulo 5, do versículo 11 ao 12, e Mateus 25. João, capítulo 5, versículo 22. Romanos, capítulo 14, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 3, 12 a 15. 1 Coríntios 9, 25 e 27. 2 Coríntios 5, verso 10. Gálatas 6, do 8 ao 10. Colossenses 3, do 23 ao 25. Hebreus 6, versículo 10. Apocalipse 2, versículo 26 ao versículo 28. As bordas do Cordeiro. Dá-se ao encontro do noivo. Jesus com a sua noiva, a igreja.
Estaremos com Jesus para sempre. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7 ao versículo 9. A tribulação, eventos anteriores à tribulação, grandes sinais e maravilhas realizados por falsos profetas, grande atividade satânica, é considerável aumento da apostasia, o abandono da fé. Vamos falar sobre o anticristo. A inteligência e carismático surgirá como líder mundial logo no início da tribulação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 9. 1 João, capítulo 2, 18. Apocalipse 13, do 1 ao 10. O surgimento do falso profeta está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 13, do verso 11 a 16. O início da abertura dos 7 selos de Apocalipse. A grande perseguição está no capítulo 6 do Apocalipse. A grande perseguição de todos os que permaneceram fiéis a Cristo está registrado no Velho Testamento, em Daniel 12, versículo 10. Está registrado no Novo Testamento, Apocalipse 6, 9 ao 11 e Apocalipse 20, versículo 4. A grande tribulação. O tempo total da grande tribulação será de 7 anos. Chama-se grande tribulação os últimos 3 anos e meio. Desde o período será um tempo de aflição sem medida. A feitiçaria e as atividades demoníacas alcançarão um grau máximo. Deus continuará derramando o seu juízo sobre a terra, que está registrado em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 21, do primeiro versículo ao 21. Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse 16, do versículo 1 ao 21. Tempo de grande sofrimento para os judeus. Está registrado no Velho Testamento, no livro de Daniel, capítulo 9, e versículo 27. Isaías, capítulo 13, do verso 9 ao 11. Mateus, capítulo 27, do capítulo 15 ao 28. Jeremias, capítulo 30, do verso 5 ao verso 7. A vinda de Jesus, segunda fase. Jesus surgirá de forma visível e triunfará sobre o anticristo e os seus exércitos. Na batalha do Armagedon, virá com os crentes, os anjos e os santos da tribulação. Satanás será preso por 1000 anos. Registrado no Velho Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 12 e versículo 10. Zacarias 10, capítulo 14, verso 3 ao 7. Apocalipse 20, versículo 2. Apocalipse 19, versículo do 11 ao 21. O julgamento das nações. Esse julgamento, objetivo, selecionar os povos que participarão do milênio. Joel, capítulo 3, versículo 2, 11, 12 e 14. Mateus, capítulo 25, 31 ao 46. O milênio, período de 1000 anos sobre o reinado de Jesus.
Está registrado no Novo Testamento, no Apocalipse, capítulo 20, verso 4, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, Romanos, capítulo 8, versículo 17. A última revolta de Satanás. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações, a fim de ajuntá-los para a batalha. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para sempre. Registrado no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 10. O juízo final. Os ímpios de todas as épocas ressuscitarão para ser julgado segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Aqui está este estudo que eu passei para você. Cronologia do fim. Esta é a meditação que possamos nela acompanhar dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia, a revelação de Deus para a humanidade. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.